Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, Cássia, boa tarde a todos os ouvintes e também espectadores. Boa tarde, Vera. Tá com frio, Vera? Eu e a Cássia, né? A gente tá com frio. Ela também tá de cachecolzinho aí. Tá frio, e vai piorar, Sardenberg. Não, assim também. Bom, a Câmara, novidades lá da Câmara, a votação em andamento, o processo de votação em andamento, e o passo importante até agora foi que caiu aquele destaque que cancelava o estado de emergência, ou seja, o estado de emergência foi mantido e significa então que a votação da PEC pode continuar. Como é que estamos agora, Vera? É isso, ela segue a todo vapor. O presidente da Câmara, Arthur Lira, depois que ontem houve uma interrupção ali da sessão por falta de energia e falta de conexão, na verdade, com a internet, né? Os dois servidores que fazem a conexão remota dos deputados caíram ao mesmo tempo. Arthur Lira pediu uma investigação da Polícia Federal para apurar o que houve, falou que foi muito estranho, uma coisa sem precedentes, mas ainda assim manteve a votação. Ela foi válida e a sessão ficou aberta durante toda a madrugada, seguiu aberta na manhã de hoje. Só depois de muitos protestos da oposição, ele encerrou aquela sessão e abriu uma nova, inclusive com possibilidade de registro da presença de forma remota, o que é muito louco, porque ontem caiu todo o servidor, ficou fora do ar e hoje ele transformou toda a votação em remota. Inclusive o deputado que não estiver em Brasília, não estiver na casa, pode registrar a presença de forma remota e isso assegura o quórum, Sardenberg, porque eles estavam com medo de que hoje, quarta-feira, já começasse a cair o quórum e com isso houvesse uma chance da oposição aprovar justamente esse destaque ao qual você se referiu, que era o destaque mais importante, um destaque do PT que suprimia da PEC a colocação do estado de emergência na Constituição. Então, eles derrubaram esse destaque, estão derrubando um a um todos os outros destaques apresentados e deverá ser aprovada com folga, sem nenhum problema, mas graças a esses expedientes que o Arthur Lira vai usando um atrás do outro, esses sim sem precedentes, né? Ele está permitindo que tudo seja feito remotamente, mesmo com instabilidade nos servidores que atendem a casa, tudo isso em nome da pressa de se votar essa PEC e dar ao governo os instrumentos para ele colocar logo, já no começo de agosto, nas mãos dos beneficiários do Auxílio Brasil, mais recursos para esse benefício, para o Vale Gás, criar o voucher caminhoneiro, criar um benefício também para o etanol e assim tentar ter alguma chance eleitoral, né? Cássia? A Vera chamou a atenção para uma coisa bem importante aqui na coluna dela no Globo, que é o seguinte, né? A gente estava falando desse destaque que caiu, ou seja, está valendo o estado de emergência, né? Essa tentativa aí frustrada da oposição de retirar isso. Oposição que se deu conta muito tarde que poderia ter um papel de barrar aí essa PEC kamikaze, né, Vera? Se deu conta muito tarde, Cássia, e mesmo quando se deu conta do risco que existe, porque as pessoas associam esse tipo de benefício que dá dinheiro vivo no bolso a quem provém o benefício, ou seja, ao governo federal, mesmo tendo acordado para esse risco, ainda assim a grande maioria da oposição decidiu votar a favor, em função de um cálculo ali que é muito imediatista, né? Se eu votar contra, vou ser acusado de votar contra os pobres, de votar contra aqueles que precisam de dinheiro, sendo que para chegar a essa PEC, o governo rasgou todo o ordenamento jurídico, a lei eleitoral, a lei do teto, a lei de responsabilidade fiscal, etc. Então, em nome desse vale tudo, a oposição pode estar dando ao Bolsonaro a chance de chegar competitivo a eleição. Por exemplo, aquela expectativa que havia por parte dos apoiadores do Lula de uma vitória em primeiro turno fica muito mais difícil diante de um quadro em que o Bolsonaro já começou, antes mesmo de pagar esses benefícios,
a reduzir a diferença que havia entre ele e o ex-presidente Lula no Nordeste, entre os beneficiários dos programas sociais, entre os mais pobres. A segmentação das pesquisas mostra que, embora haja uma estabilidade no quadro geral até agora, nesses segmentos a coisa já começa a andar em favor do presidente da República. Então, a gente deverá ver um efeito. Não é possível que uma derrama de 41 bilhões... assim, em um curtíssimo espaço de tempo, não surta um efeito eleitoral. Todos os especialistas em pesquisas com os quais eu converso dizem que é evidente que haverá. No auxílio emergencial, ela foi de 5 pontos em um mês, o crescimento da popularidade do Bolsonaro. Ele saltou 5 pontos no intervalo de um mês, quando começou a pagar o auxílio emergencial. Então, a oposição acordou tarde, como eu escrevi, e ainda assim preferiu fazer o jogo de votar a favor para não se indispor com o eleitorado e para não ser acusada pelo próprio governo de votar contra programas sociais. Vamos ver o que ela vai colher em termos de resultado lá na frente. Agora, o Arthur Lira teve problemas na semana passada, né? Problemas de quórum, deixou votação para ontem, terça-feira, aí deu aquele problema ainda não explicado lá no sistema eletrônico e hoje passou para a votação totalmente virtual. É sinal de que ele teve mais dificuldades do que esperava que ia ter. Ainda assim, a aprovação está garantida, na sua opinião? Já está aprovado o texto base e agora eles estão derrubando um a um os recursos com a maior facilidade. Você olha nas imagens da TV Câmara, um plenário bem vazio. Portanto, esse expediente de permitir o registro remoto dos votos foi necessário para garantir essa votação hoje, porque senão ela corria, de fato, o risco, o Sardenberg. E é isso, a cada dificuldade ele lança a mão de um expediente que equivale a um gol de mão, a meu ver. Ele rasga o regimento, inventa regras novas, assim como essa PEC também rasga o ordenamento jurídico, inventa regras novas. A gente está caminhando para um estado de coisas no Brasil em que não tem rito legislativo garantido, o regimento das duas casas não vale mais nada, as comissões foram absolutamente secundarizadas, não tem mais o papel que tinham, porque você tem um rito que tem que passar pelas comissões, você tem um interstício, tudo isso foi quebrado para garantir a votação dessa proposta de afogadilho com o beneplácito da oposição, ou seja, a oposição agora fez essa firula de tentar pequenas obstruções, mas no atacado ela contribuiu para a gente chegar até aqui. Então sim, vai passar, está passando, vai durar mais algumas horas e vai se encerrar. E aí o governo tem que pôr em prática a logística para entregar o benefício. A gente sabe que esse governo é bem ruim de logística também. Tá certo. Agora, só explicando aqui aos ouvintes, né, Vera, a gente fala aqui do rito e tal, é que muita gente vai dizer, mas isso é uma burocracia e tal, mas na verdade esses ritos de votação, eles foram estabelecidos que é justamente para favorecer o debate e a transparência, né? É óbvio, é isso. Você não pode atropelar tudo, porque hoje você está atropelando para uma medida, uma causa nobre, dar dinheiro para os pobres, e amanhã ou depois? Se você atropela todos os ritos para aprovar uma lei que é autoritária, que suprime direitos, que suprime garantias, que suprime a transparência, como a gente viu, a aprovação recente, mudaram a lei de improbidade. Se você faz tudo sem seguir nenhum tipo de rito, você tem uma espécie de um presidente autocrata no comando da Câmara, que pode tudo, que é super poderoso, já é super poderoso porque usa as emendas do orçamento secreto ao seu bel prazer. Então a gente está criando uma hipertrofia de poder na mão de algumas pessoas que depois se volta contra a sociedade. Não tenhamos ilusões quanto a isso. Tá certo. Cássia? Eu estava me perguntando aqui o seguinte, você sabe que a Vera está tratando desse tema com a gente há bastante tempo e tratou desse tema também na estreia do 2+1, que eu ouvi no fim de semana, gostei demais, podcast da Vera com Carlos Andreasa. Eu sei que amanhã até às 6h sai o número 2, né, desse podcast, o 2+1, amanhã até às 6h. Dá para adiantar pra gente o tema ou não pode dar spoiler? Quem que é um? Você vê que uma ótima entrevistadora é essa, né? Ela começa de um jeito, ela vai, faz um meandro e chega numa outra coisa pedindo spoiler. Eu acho que ela merece, foi muito boa essa pergunta. A gente grava amanhã, o nosso segundo entrevistado é o ex-ministro do Supremo, Aires Brito,
que vai tratar justamente dessa a livre interpretação da Constituição e os riscos que ela traz para a nossa democracia. O primeiro foi o Armínio Fraga, que estava bastante perplexo com o que vai ter de herança fiscal, então a gente abordou já bastante os aspectos econômicos dessa PEC, e agora a gente vai para os aspectos políticos e jurídicos e constitucionais disso que está sendo feito, e também de outros movimentos em curso, essa história dos militares quererem fiscalizar eleições, etc. Então amanhã, no fim da tarde, sai um 2+1 quentinho saindo do forno. Muito bom. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã tô aí com vocês no estúdio. Oba, Tchau. até amanhã. Louco, é mesmo? É. Alô, Vera, te esperamos aqui. Até mais. Tchau, tchau. Até.